Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus. Aqui estou mais um dia, mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor com aqueles que têm sede de ouvir a palavra de Deus. A palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração nesta manhã, ela está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E Jesus respondendo lhes disse, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e isto será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão os concílios e as sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante os presidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa é que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Vimos na palavra do Senhor que o Senhor nos fala que nós devemos vigiar, porque existiriam, O Senhor Jesus falou isso há cerca de 2000 anos atrás. Existiriam muitos falsos profetas que surgiriam, dizendo ser homens de Deus, dizendo ser o próprio Jesus, mas que não seriam. Então o Senhor nos alertava que nós devemos vigiar para não cair em engano, para não servir Deus de mentira, para que nós possamos estar no caminho certo e servir a Deus da maneira certa como Deus quer que nós o sirva. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor Jesus nos alertava isso há 2000 anos atrás, vemos que já está acontecendo. Hoje existem muitos profetas se dizendo ser homens de Deus, se dizendo ser usados por Deus, e que a gente vê que a maioria são falsos, enganadores, a maioria extorquindo pessoas, tirando vantagens para pregar o evangelho do Senhor Jesus, mas que não são verdadeiramente profetas de Deus. Então o Senhor Jesus nos alertava que nós devemos vigiar, prestar atenção, examinar sobre as escrituras, o que é verdade que vem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos que quando ouvisses de guerra, de rumores de guerra, não perturbes, porque assim deve acontecer. Nós vemos nos dias de hoje muitas coisas acontecendo. Todos os dias nós vemos algo extremamente perturbador. Todos os dias nós ouvimos notícias em rádio, em televisão, até mesmo ao nosso redor, de coisas que nós pensávamos que não ia haver nunca. Então, na verdade, já está se cumprindo o que o Senhor Jesus falou, Já está acontecendo nação contra nação, reino contra reino, igual o Senhor falou aqui, Terremotos e fomes em muitos lugares. E isso seria o princípio das dores, o início da profecia de que Jesus está voltando. Já há muito tempo nós vimos guerras, já há muito tempo nós sabemos que existe a fome, em vários lugares, terremotos, já há muitos anos atrás, Essa de reino contra reino, nação contra nação, nós vemos isso constantemente, todos os dias. É pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão. Não se tem mais amor entre família, não se tem mais amor entre as pessoas de um para com o outro. Então nós já estamos sabendo que já é o início do fim, como Jesus explicou, Então nós devemos se apegar cada vez mais com o Senhor Jesus, para que nós possamos salvar a nossa alma, conseguir salvar a família nossa,
e ainda alcançar vidas, almas para o reino do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nos disse, né? Lá no final nós limos, né? Mas olhai para vós mesmos, para que não os entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante os presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servires de testemunho. Mas importa que o evangelho primeiramente pregado entre todas a gente seja. Então, apesar de tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer, para o Senhor Jesus, o que importa é nós pregar o evangelho. Porque o Senhor Jesus veio, deu a vida dele na cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por todos, para que todos nós fôssemos salvos. Porém, o Senhor nos dá a vida e nos dá o livre-arbítrio para nós decidir servir a Deus ou não. Sabemos que há dois caminhos depois da morte. De uma coisa nós temos a certeza, sem dúvida alguma, que todos nós vamos morrer. Todo que nasceu morre. E depois que nós morremos, nós temos dois caminhos a nossa alma seguir: o céu e o inferno. Então, a salvação ou a tormentação eterna. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu então o livre-arbítrio para que nós decida. Nós podemos decidir se queremos o caminho que nos leva ao céu ou o caminho que nos leva ao inferno. O Senhor não força ninguém a servir Ele. O Senhor não força ninguém a adorar Ele. Ele ama a todos. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por todos. Pelos que servem a Deus, pelos que não servem, pelo bêbado, pela prostituta, pelo bom, pelo ruim, pelo branco, pelo preto. O Senhor Jesus morreu por todos. E Ele quer que todos sejam salvos. Este é o gosto do Senhor. Porque o Senhor Jesus ama a todos. Porém, Ele não força a ninguém ir para céu, ir para inferno. Não, Ele não força. É nós que decidimos o caminho que queremos seguir. E nós temos que decidir enquanto nós estamos com a vida aqui na terra. A partir do momento que fechamos os olhos, não tem mais como escolher nada. Perdemos o direito, perdemos as forças de decidir. Temos que decidir enquanto estamos vivos, se queremos ir para o céu ou para o inferno. Porém, o caminho que nos leva ao céu é o caminho que eu vos apresento. O caminho do Senhor Jesus. É servir a Jesus. É ser servo dele. Servir a Jesus é ser servo dele, é fazer aquilo que lhe agrada, é fazer aquilo que é da vontade dele. Porque nós vimos aqui, o irmão, a irmã pode acompanhar, quem tem a Bíblia, lá em Marcos 13, onde nós vimos, né, que o Senhor Jesus diz que apesar de nós ser afrontados por reis, por nações, por tudo, o que importa é que pregue o evangelho do Senhor Jesus em toda a terra, em todo o mundo. Então, esta é a principal meta. Isso é tudo que o Senhor Jesus quer. Que a palavra dele seja levada a todas as vidas em todos os cantos da terra. Porque as pessoas devem conhecer a verdade. As pessoas devem entender, aprender, saber o caminho que leva ao céu, o caminho que leva à salvação. E eu vos apresento nesta manhã este caminho, que é o Senhor Jesus. Aquele que entrega a vida para o Senhor Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados e começa uma nova vida, esse começa uma vida digna, reta diante dos olhos do Senhor. A tendência é a salvação, é o céu. Na verdade, teremos lutas? Teremos. Não quer dizer que a pessoa que aceita Jesus, que é evangélico, não tem luta, não tem problema. Isso não existe. Porque até Jesus, quando viveu aqui na terra, ele teve luta, ele teve problema. Enquanto nós vivemos aqui na terra, a nossa luta tem que ser constante diariamente, porque nós temos lutas, problemas, adversidades. Porém, nós temos um amigo que é fiel, que é poderoso e que está constantemente em todos os instantes da nossa vida. Ele está presente para nos dar força, para nos dar ânimo.
e para nos ajudar a vencer as provas e adversidades que sozinhos nós não conseguimos. A partir do momento que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos Ele como nosso amigo inseparável, o nosso amigo número 1, aquele que nunca nos abandona, aquele que nunca nos deixa só. Nós podemos às vezes esquecer o Senhor Jesus. Nós podemos às vezes por um dia ou por um minuto, por um instante, né, nos alegrar, confraternizar com outras coisas, esquecer. Mas Ele não esquece de nós um só minuto. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, Ele está constantemente na nossa vida. Ele é o nosso amigo fiel e inseparável. Então nessa manhã a palavra que o Senhor Deus nos trouxe é um alerta para a nossa vida, nos alertando de que devemos vigiar, examinar mais as Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, aprender mais do Senhor, para não dar ouvido a falsos profetas, porque existiriam, o Senhor Jesus disse. Então nós sabemos que já existem. Então tudo que sair desta palavra da Bíblia é verdade. Porém, tem pessoas que ela lê a Bíblia, mas ela distorce. Ela lê, mas ela explica diferente. Porém, nós temos que examinar as Escrituras, prestar atenção e buscar o conhecimento, a sabedoria do Deus vivo todos os dias, para que nós não sejamos enganados. Porque uma verdade é certa: se nós formos para um caminho errado, se nós formos servir a um Deus errado, de forma errada, podemos perder a nossa salvação, que é tudo que nós podemos conquistar nesta vida, é a nossa salvação, né? Porque sabemos que a nossa carne, esta carne tomba, ela acaba, mas a nossa alma, ela vive, ela não morre. Nós temos que conquistar a nossa salvação para que a nossa alma refrigere na presença do Senhor para todo sempre. E o Senhor Jesus nos mandou esta palavra nesta manhã, nos alertando para que nós vigie, para que nós entenda se realmente estamos servindo a Deus da forma certa como Ele quer. E se nós passarmos por perseguições, por afrontas, por causa da palavra do Senhor Jesus, não devemos nos entristecer. É lícito que isso aconteça, né? Porque todo aquele que vive no certo, que vive na verdade, é perseguido, porque o mundo jaz do maligno, a palavra do Senhor diz. Então, nós devemos fazer o certo pensando em agradar ao Senhor, muitas das vezes desagradando até mesmo pessoas da nossa família, muitas das vezes desagradando até mesmo a nossa própria vontade. Nós temos que nos desagradar muitas das vezes, mas agradar o Senhor Jesus, porque o Senhor diz na palavra dele que Ele nos criou para o bem dele. Nós somos criados de Deus, Ele nos criou, Ele é o nosso dono e nós devemos viver para agradá-lo. Glória a Deus, aleluia. Porém, como eu já disse, Ele não força, Ele não obriga. Ele nos deu o direito de decidir se queremos servi-lo ou não. Glória a Deus, aleluia. Mas então o Senhor nos disse que de tudo que nós viver nessa terra, para Ele o que importa é que o Evangelho seja pregado em toda a terra. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, amados e amadas, é certo e correto que nós vivemos na presença dEle e falamos do amor dEle em todos os lugares e para todas as pessoas que nós encontramos à nossa volta. É verdade que a pessoa que vive com o nome Deus, Jesus na sua boca 24 horas, ela não é uma pessoa, né, bem vista, bem querida por todos, né? Porque nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, de ouvir falar de Jesus. Mas o que importa é que nós estejamos agradando a Deus. Porque o que adianta nós agradar a família, agradar amigos, agradar o mundo, se esses, nenhum deles pode nos socorrer, nos ajudar quando estamos necessitados, quando precisamos de um ombro amigo, quando precisamos de uma cura, quando precisamos de uma providência divina, a quem recorremos? A Deus. E Ele sempre está pronto a nos socorrer e atender às nossas aflições. Então é necessário que nós não deixemos de pregar a palavra de Deus, porque há muitos necessitados de ouvir essa palavra. Há muitos que caem, que
cai no lamaçal do pecado, mesmo depois de conhecer a palavra de Deus, e depois não conseguem ter força para voltar. Pelo contrário, ainda tem acusadores, pessoas que murmuram, que o acusam. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto. Há muitos que servem a Deus de uma maneira errada, conforme aprendeu já assim. E a gente precisa explicar a verdade conforme vai aprendendo do Espírito Santo. E isso agrada ao Senhor Jesus. Porque nós vimos na palavra dele que o que importa para o Senhor Jesus é que o evangelho dele seja pregado em toda a terra. Então vamos fazer a vontade do Senhor Jesus e assim nós ter cada dia mais o amor, a paciência, a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Para que assim cada dia mais nós possamos agradar ao Senhor com os feitos que fazemos para a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você recebe esta palavra, recebe em seu coração esta palavra, pratique a palavra do Senhor Jesus. E você que está passando por problemas, dificuldades, você que precisa do entendimento do Espírito Santo, você que tem pedido a Deus a compreensão para entender se está certo, se está errado o que você tem feito na presença do Senhor, você que precisa de uma resposta do Senhor Jesus. Feche seus olhos e leva seus pensamentos a Deus e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu consagro este vídeo a Ti, Espírito Santo. Assim como toda a minha vida, toda a minha casa, tudo de mim está em Tuas mãos. Dou graças a Ti, meu Deus, pelo ar que respiro, Senhor. E pela graça que o Senhor me dá de poder estar falando do Teu amor, da Tua graça, da salvação que há em Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada vida que está vendo este vídeo. Cada pessoa que vai abrir, meu Pai, cada uma no seu tempo, conforme a sua vontade. Que o Senhor venha trabalhar nessas vidas, Pai. Que o Senhor venha dar entendimento para que ela consiga entender, Senhor, os seus planos, os seus propósitos. Que o Senhor venha dar a resposta que essa pessoa está buscando em Ti, Senhor, uma resposta, uma confirmação do Teu Espírito Santo. Venha abrir, meu Deus, os olhos espirituais dos Teus filhos, Senhor. Venha dar entendimento, Senhor, para o Teu povo compreender, entender as Tuas vontades, os Teus desejos com suas vidas, ó Pai. Esta pessoa que está passando por necessidade, meu Pai, neste momento, e que precisa de uma providência divina, Senhor. Tu, ó Deus, é a providência. Entra, Senhor, com providência nesta vida, nesta causa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego estas vidas todas, Senhor, nas mãos do Senhor. E eu determino a vitória, eu determino a bênção, eu determino, meu Deus, grandes obras do Senhor sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.